Para eu poder lidar com isso, foi me tocar que eu tinha que ver a morte. Aí eu olhei para ela e falei, poxa, não é porque eu tô com câncer que eu vou morrer dele. Existe gay homofóbico? Bom, existe. É o machismo, né, introjectado, né, mesmo nas gays. Eu larguei a arquitetura e comecei a estudar cartoon, quadrinhos. Tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na prova. Hoje eu recebo aqui em casa. Hoje recebemos aqui em casa Nerone Prandi, que é o fundador de todos os fã-clubes que você conhece da Thalia no Brasil. Hoje eu recebo em casa este cartunista ou quadrinista. Ele prefere cartunista, embora esteja agora trilhando o caminho do quadrinista, cujo trabalho podemos classificar talvez como pornografia gay ou quadrinho erótico gay. Como você se definiria, Nerone Prandi? Olá, Thiago, olá pessoal. Bom, eu gosto de cartunista porque é o que eu acabei fazendo mais ultimamente. Cartoons. Cartoons, que, bom, tem uma diferença, né? Entre quadrinho, cartoon e charge. Charge é política, é de cunho político. O assunto é político. E é um quadro. O cartoon é uma coisa humorística ou de situação, um comentário sobre uma situação ou uma piadinha num quadro só. Certo. E o quadrinista é o que faz a arte sequencial com vários quadros. Tudo. Eu faço principalmente cartoon, um desenho só, mas eu também tenho um projeto agora de quadrinhos. E por que eu disse cartunista? Se era arte erótica. Se era arte erótica ou pornográfica. Por que eu disse isso? Então, porque eu sempre me apresentei como pornógrafo. Tá. Ilustrador e pornógrafo. E pornógrafo é o cara que produz pornografia, né? Certo. Yeah, baby! Qual a diferença de pornografia e pro erótico? Eu não sei. As pessoas gostam de fazer uma diferenciação. Mas eu acho que é só uma questão de pudor, ou enfim, é só uma classificação para poder se falar de sexo de uma maneira erudita. Então estamos conversando aqui, não é uma putaria, entendeu? Certo. E aí fica essa coisa, a pornografia é puramente do desejo, não tem conteúdo, né? Não tem uma mensagem a não ser... É o animal. E o erótico seria o que tem uma mensagem, Mas tem a ver com quanto se mostra disso? Se eu mostro os genitais ou se eu só insinuo os genitais? Olha, para falar a verdade, nem com genitais precisa. Você pode ver o que acontece hoje no nosso país. A política é pornográfica, é uma coisa escancarada na cara de todo mundo. Claro que é isso. Nerone, o seu trabalho é publicado na internet. Você já teve problemas com isso, já foi censurado, né? Você acha que foi exagero da parte deles, essa censura? Estava muito explícito realmente? Esse desenho tinha muita piroquinhas e rosquinhas e pepecas. Foi justo essa censura? Como que lhe atingiu? Eu já tive censura de... como chama? Peraí que eu perdi. Não tira o bispo de lá. Bom, então, trabalhar com sexo é saber que você vai ter algumas dificuldades, vai enfrentar algumas coisas. As pessoas têm dificuldade com o assunto é tabu, as pessoas são... Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então só responde, não tem problema, você pode só responder. Eu tô procurando a minha peça. Tanto faz, a gente tá simulando isso daqui. A rainha come o bispo, poxa. Como que ela come o bispo? Uma cintaralha. Uma cintaralha, tem a apetrecho pra tudo nessa vida. Então, trabalhar com sexo é difícil, porque é um assunto que as pessoas têm dificuldade de lidar e não querem ver, então, normalmente, né, publicamente.
Certo. Mas então eu tive problemas com o Facebook, eu já fui denunciado várias vezes. Tá certo. Passei vários ganchos de 30 dias, perdi conta no Instagram. Então aí o que aconteceu? Com o tempo eu passei a publicar com tarjas os desenhos, no Facebook e no Instagram. Mas os meus blogs eram no Tumblr. E aí agora em dezembro, dia 18 de dezembro, eles resolveram ferrar todo mundo que tratava de sexo no Tumblr. E aí eu tirei meus sites de lá e estou montando um site novo, uma casa nova, meu site próprio, para eu não ficar dependendo de um aplicativo resolver que agora não pode mais pornografia, agora não pode mais falar sobre sexo, agora não pode mais mostrar pintinho, agora não pode mais mostrar pepeca, aí fica difícil. Então é complicado. Eu gosto de pensar no De Niro. Eu acho ele um gato. E tem uma coisa italiana, né? A minha pinta lembrar o De Niro, que é o típico italiano-americano, mas ítalo-americano. Bate aqui pra gente usar de paquete. Nerone, Brandi, a gente acabou escolhendo essa posição, né, nessa nossa conversa, você do lado esquerdo da tela e do lado direito de quem está lá na tela, do outro lado da tela, porque eu queria valorizar o seu sinalzinho, né, que lembra Robert De Niro. Tem alguma personalidade feminina também que tem uma pinta? Bom, tem a Marilyn, né? Marilyn Monroe. Mas onde que fica o da Marilyn Monroe? Acho que o da Marilyn é mais aqui no lábio. Mais assim, em mais, cima, né? Legal, mas além disso, além de valorizar o seu ponto, né? A gente trocou, porque você tem uma cicatriz aí nesse... eu tenho uma cicatriz do lado de cá lado do pescoço, do seu lado esquerdo. Há um fundo aqui. Bem fundo. Você enfrentou a morte. Isso. E você venceu a morte. E eu gostaria de saber, eu não sabia disso até hoje, apesar de conhecê-lo há alguns anos, você me contou toda essa história. E o que eu achei mais interessante que a gente pode compartilhar no tempo que a gente tem foram os insights que você teve enquanto estava adoentado, enquanto estava naquela linha entre a vida e a morte. Sim. E quais foram esses insights que te ajudaram a sobreviver? Bom, então só rapidinho. Eu tive um câncer de garganta que começou na amígdala. E tinha nódulos aqui, os gânglios, que estavam doentes também. Eu fiz todo o tratamento, químio, rádio, pesada, fiz a primeira operação, tirei a amígdala, que era o primeiro foco. Depois eu fiz todo o tratamento, e aí no final os médicos acharam melhor fazer, que isso já estava previsto como possível de acontecer, um procedimento que chama esvaziamento cervical. E aí o que eles fazem? Eles tiram todos os gânglios que tem, porque a gente tem gânglios aqui, linfáticos, linfonodos, né? Embaixo do braço, na virilha e aqui. Então quando a gente fica doente, isso é um filtro para as doenças, né? Certo. Então, tá. E eles queriam limpar, porque então tinha desse lado eles tinham sido foco do câncer, do tumor. Então eles tiraram, abre aqui, faz um corte, e aí limpa, tira uma gordurinha que tem. Por isso que o pescoço fica magrinho. E você acordado, tomando sorvete, eles fazendo. Não, dormindo. Dormindo ainda bem que existe anestesia. Tá certo. Bom, Mas enfim, foi um tratamento muito pesado e muito foda. E é uma coisa muito difícil de passar. E o que te ajudou a passar isso? Quais foram esses insights? Olha, na hora que eu fiquei sabendo, a primeira coisa é lidar com a morte, né? Você está olhando a morte de frente, ela está te olhando, você está olhando para ela. E aí, como lidar com isso? E como que é a sua morte? Ela teve uma imagem? Você imaginou aquela coisa clássica da caveira, do capuz? Ou você não imaginou nada? Você imaginou o universo? Você imaginou... Para mim, eu imagino o universo. Normalmente é o universo. Pro bem ou pro mal é o universo? É o universo. É puramente isso. Poeira de estrela, a gente é isso, na minha cabeça. Mas enfim, então a primeira coisa que eu aprendi, para eu poder lidar com isso, foi me tocar que eu tinha que ver a morte. Aí eu olhei para ela, sem vê-la, mas eu me questionei. Eu encarei e falei, poxa, não é porque eu tô com câncer que eu vou morrer dele, porque eu vou fazer um tratamento, eu não sei o que vai acontecer. Até enquanto está esse tratamento acontecendo, eu posso cair aqui em casa, eu posso ser atropelado na rua, eu posso cair na rua e bater a cabeça e morrer, eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso morrer de qualquer coisa.
e não necessariamente esse câncer. Então, quer dizer, aí a morte já passa a ser uma coisa natural. Tá. Afinal, todo mundo vai morrer. Já existia a ameaça dela, na verdade. A gente é que faz de conta que não sabe, né? Tá certo. Então, isso foi um dos insights. Então sim, a morte existe e você tem que estar consciente dela. Tá. Depois eu decidi que o que eu podia fazer. Eu tinha poucas coisas, eu tinha que fazer o tratamento. Então, para mim foram 3 coisas. Primeiro eu encarei a morte, depois eu encarei a minha responsabilidade sobre isso. Você pode ajudar o que eu posso fazer para melhorar o tratamento, para ajudar que o tratamento vá funcionar, para eu não ficar criando problema para mim mesmo, pondo mais dificuldade numa situação já complicada. Te ajudar. Né? Então me ajudar, mas e ajudar o universo a me ajudar, que foi que isso é importante, você fazer a sua parte. Assim, eu não acredito no Deus da religião católica, apesar de ter sido criado dentro da Igreja Católica. Mas eu não acredito naquela figura do velho com uma barba, sentado num trono. Tá. Não. Para mim é o universo, a gente é natureza. E a natureza é assim, a gente nasce, vive e morre. E ela, é importante dizer, ela não é homofóbica, né? Não é, porque isso não é um Deus, esse Deus não tem ódio, é o universo, ele não tem sentimento, então ele não tinha sentimento por mim, ele não estava triste ou feliz porque eu estava doente ou não, isso era muito claro para mim. Isso é uma coisa que acontece, eu estava passando por aquilo e eu pedia para o universo só que eu pudesse ter mais chance de mais dias, não um pouco importasse quanto fosse. Mas que eu tivesse um pouco mais tempo, de tempo para fazer as coisas que eu não tinha feito. E o que eram essas coisas que você não tinha feito? É isso que todo mundo fala. Todo mundo é cheio de coisa que a gente quer fazer e fala, não, depois eu faço, não, deixa, agora não. Dá muito trabalho, dói. E por qualquer motivo a gente acaba não fazendo. Certo. E aí quando você encara a morte, a primeira coisa que você vê é o que você deixou de fazer. Que é o que você queria. E você deixou de fazer porque pegava mal, porque a família não gostava, porque a minha religião não gostava, ou porque... Não, é você, é só você com o universo. E qual foi a primeira coisa? O quê? Que você fez, que você quis mudar? Que eu quis mudar? Bom, isso foi um processo muito louco. Começou em 2005... Eu fui fazer terapia porque eu não estava gostando da minha profissão. Eu sou arquiteto de formação e eu não estava feliz com a arquitetura. Aí o que eu fiz? Eu fui para terapia para resolver isso, por questão profissional. E no meio dessa questão profissional eu resolvi minha vida inteira, mudou muita coisa. O que eu precisava fazer naquela hora, quando eu fiquei doente, eu já sabia que eu queria mudar a minha vida profissional. E aí eu só queria mais tempo para eu conseguir fazer isso, essa mudança, sair de arquiteto para ser cartunista. Porque eu só fui ser cartunista depois com 35 anos, que eu fui assumir que era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer, eu não estava feliz com a arquitetura, era muito legal tudo, mas eu queria o cartoon. Não preenchia de alguma forma? Não dava satisfação. E aí eu fui pensar o que eu queria, refletir sobre o que eu queria fazer. E aí eu descobri que eu queria fazer o que eu sempre quis fazer desde moleque, que era desenhar cartoon. E aí eu fiz a passagem eu larguei a arquitetura e comecei a estudar cartoon, quadrinhos. E isso faz 13 anos. Nerone Prandi, você desenha pirocas, pepecas, rosquinhas, tetinhas, principalmente para o público gay, não é verdade? Sim, normalmente eu desenho para o público gay. Que eu saiba, eu sou o único cartunista que é especializado em temática gay. Tá certo. E como eu faço pornografia, essas coisas, então eu trabalho o erótico, então eu desenho pepecas, pode parecer uma surpresa, pode ser surpreendente, mas eu desenho. Mas esse público gay, eles compartilham as suas postagens, ou tem uma parcela deles que fica preocupado com a família, fica com vergonha, às vezes
Olha, Ainda... para falar a verdade, eu vejo que as pessoas gostam muito, mas realmente é difícil compartilhar. A não ser, às vezes no WhatsApp rola melhor, mas porque o compartilhar, a pessoa se compromete com aquilo, né? Certo. Então, quanto mais explícito, né, que mostra os pintinhos, as bundinhas, as pepequinhas, o caralhinho voando. Então, por mais, aí isso limita um tanto o compartilhamento, sim. Mas é enxaqueca orgásmica? É, enxaqueca orgásmica. Eu não sei Que é bem isso? como que é, ninguém sabe explicar direito, mas é uma condição que dá em homens acima de 45 anos e pode ser em dois momentos, ou pré-orgasmo ou pós-orgasmo. Então você tá lá, tem um orgasmo e tem uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca enorme que parece um AVC, parece uma coisa muito grave que você tá tendo. Ô, louco. E depois aquilo vai acalmando e passa, e fica só a enxaqueca normal. Ou tem gente que na hora que começa a se excitar, começa a ter a enxaqueca. Então essa é a pré-orgasmo. Mas tem umas coisas esquisitas. Nerone Prandi, você pinta os seus olhos, você passa rímel nos olhos para sair nas ruas. Como é isso para você? Existe muito preconceito? Como você se solta com isso? É um personagem? Você se sente melhor com rímel nos olhos? Bom, primeiro de tudo, eu acho lindo maquiagem. Eu adoro. E desde criança, desde pequenininho, eu gostava de ver minha mãe se maquiando. Ela saía de casa e eu pegava as maquiagens dela e me maquiava. Eu sempre gostei. Enfim, me dou o direito de fazer isso. Eu acho que eu posso fazer performances, eu acho que eu posso ser quem eu quiser. Como todo mundo pode ser quem quiser, entendeu? Então, eu posso pintar meu olho, por que não? Quem diz que eu não posso? O que tem de errado com isso? Mas tem preconceito, as pessoas olham estranho, tem gente que se assusta, tem gente que acha bacana. Eu acho que faz parte da minha personalidade e uso um pouco como personagem também. Mas vem de mim, né? Porque tudo que a gente faz como autor, se não é o que a gente acredita, o que a gente vive, aí não tem graça, não tem, né? A gente só faz o que a gente sabe, o que a gente conhece. Então a pintura tem a ver com o meu jeito de ver as coisas. Eu tenho uma facilidade e gosto de criar personagens e cada hora é uma coisa. A última personagem que eu tenho chama Cassandra da Pompeia e é uma diva mística. Cassandra da Pompeia é a trágica, a diva, a mística. E é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que começou como texto só e que está passando para a parte de desenho, que é o meu próximo trabalho. E com esse que você pretende dar o passo de sair do webcomics, webquadrinhos e ir para o impresso? É com esse o trabalho? Eu faço webcomics e desde 2006 e agora eu acho que está na hora de eu partir para o físico, fazer um livro físico. Eu já tentei, não deu certo, e agora eu acho que tem material bacana para sair, e é a coisa que eu mais gosto de fazer, contar história, e que eu não conseguia contar nos meus cartoons exatamente, por não serem sequenciais. Então agora eu quero contar história. Mostra os seus olhos, máximo do Cadê? corpo. Onde tá? Eu vou ficar mesmo assim. Outra questão é a seguinte: você se lembra, na sua época de escola, os garotos pintavam com o lick paper, com o branquinho, uma piroquinha, uma rolinha na cadeira para que os outros se sentissem envergonhados de sentar nessa cadeira? Teve isso no seu tempo? Porque no meu teve. Teve, imagina, o banheiro da escola era todo escrito, desenhado, pintinho e tudo. Bom, o caralhinho voando é justamente isso, é essa ideia do... o que tem a ver, o que eu vejo nesse meu trabalho de cartoon, não o erótico propriamente dito, né, o pornográfico mesmo, eu acho é mais humorístico esse trabalho do que erótico. Certo. Né? Então, fala-se sobre sexo, mas mostra-se bem menos, ou enfim. Porque, na verdade, o sexo é o brinquedo do adulto, né? A criança brinca com um brinquedo, aprende, através de brincadeiras, né? A viver o mundo, a conhecer o mundo, né? Conhece o mundo através das brincadeiras. E isso se perde quando a gente fica adulto.
Mas tem um lugar onde essa brincadeira, esse lúdico acontece, que é Que no é no sexo. Nerone Prandi, Diga. existe gay homofóbico? Bom, existe, mas na verdade tudo isso, o pior disso, ou a causa disso, na verdade, é o machismo, né, introjectado, né, mesmo nas gays, tem gente que acha feio você ter trejeitos femininos, que isso te desmerece como pessoa, que isso te diz alguma coisa como uma falta de caráter, uma falha no seu caráter. E incrivelmente existe gay homofóbico, gay machista, gay misógino é uma coisa muito feia, mas que tem bastante. Gay que fala, ai, eu não gosto de buceta, ai, eu não gosto de... você não precisa postar, mas você também não precisa destilar o seu ódio, ou não sei o quê. Você não precisa transar com mulher, mas não precisa detonar ela por causa disso, não é? Então, seria ótimo se os gays, ou se isso ficasse mais claro para todo mundo, que as pessoas não entendessem o que é o machismo e o que esse patriarcado faz com a gente. Nerone Prandi, chegou o momento da pergunta surpresa. Eu tenho uma pergunta pra você, talvez você nem imagine que eu saiba dessa informação. Tô com medo. Tô com medo. Recentemente eu fiz um catarse, certo? Sim. Um investimento, né? Uma vaquinha aí coletiva, né? Você me ajudou lá no Catarse, você apoiou. E os apoiadores, Nerone Prandi, os apoiadores, aparece o nome verdadeiro, Nerone Prandi. E o nome é de... Eu ia mandar pra você, caralho, cadê o Nerone? Eu ficava lendo o nome lá, vou repetir aqui. Por que o seu nome não é Nerone Prandi? Eu te conheço há muitos anos, eu não sabia disso. Por que você chama aquele outro nome composto, parece de novela? Por que você mudou seu nome? E o que significa Nerone? Tá funcionando. O que significa Nerone Prandi? Bom, tem uma história. Eu comecei em 2006, fazendo o meu primeiro blog. Naquela época ainda não estava... estava livre, as pessoas estavam livres, estava ótimo. Mas mesmo assim eu acabei arrumando um pseudônimo, porque já que eu ia tratar com sexo no meu trabalho, eu queria preservar o meu nome de família e até era uma questão prática de trabalho mesmo. Então eu teria um nome para fazer trabalho sério e um nome para fazer o trabalho erótico e gay e tudo. E assim eu acabei escolhendo um nome. E o que significa Nerone Prandi? Nerone é o nome do Nero, o imperador romano. Só que em italiano é Nerone, não é Nero. Em outras línguas é Nero. Eu fui procurar, como eu tratava com fetiche e sexo pesado e submundo, essas coisas, eu queria um nome forte. Eu tenho uma ascendência italiana, e aí falei, bom, vamos ver, um imperador. Júlio César, Calígula, muito batido. Nero, mas Nero é meio batido. E aí eu estava procurando, pesquisando, e aí eu descobri que Nero não era Nero em italiano, era Nerone. Eu falei, tá aí meu nome. Boa. E o Prandi? O Prandi é de família, é da minha avó. Muito bom, uma das minhas avós. Por essa você não esperava. Nerone, Digo. vou concordar com você e te chamar desse nome. Sim, Nerone é meu nome, cara. Eu sei o seu nome real. Não é, mas é meu nome mas de tudo bem. profissão, ué. Nerone. É curioso, né? Como alguns apontam para o seu trabalho, o condenam, falando que obscenidade, que pornográfico, que sujo. Sendo que a pornografia está aí de tão fácil acesso para qualquer um, em qualquer idade, mostrando coisas muito mais explícitas e tal, né? Porque o seu desenho é aquela coisa super sutil, né? Não é engraçado? Apesar de ser, né, você vê um pau, uma pepeca, um cozinho, gente transando,
eu não acho que seja ofensivo. Ou eu No tento, desenho ou na imagem? Não, no meu desenho. No desenho. Eu não estou ofendendo ninguém. As pessoas que eu desenho, os personagens, as criaturas que eu faço, elas são livres. Elas não têm malícia, mas não é maldade, entendeu? Sim. E isso difere da pornografia que a gente conhece, essa pornografia baixa, baixa não, mas rasa. E o que você acha da pornografia hoje, no sentido da facilidade de acesso? Né? Bom, agora tem... Se na minha geração, na minha geração, na sua geração, como era mais difícil a gente conseguir fitas e lugares para ver, enfim, essa acessibilidade. Olha, é engraçado, porque o que você acha dela? É positiva, negativa? O meu trabalho começou justamente com pornografia, porque eu tinha tanta foto que eu comecei a baixar da internet, porque começou a aparecer, começou a poder, né? Era fácil na internet pegar, baixava um monte. E aí daquilo eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso? Aí eu comecei a desenhar, até que virou, depois de alguns anos, virou um blog. Mas enfim, o que é difícil é a falta de conhecimento, do que é o sexo, ou do que é a sexualidade. E isso gera um tabu, é proibido, é porque não sei o quê, porque é sujo. Então, se a gente fosse mais resolvido sexualmente, se a gente tivesse como, né, se os seres humanos fossem mais à vontade com o sexo, soubessem mais sobre o sexo, não acho que não haveria tanta necessidade de tanta pornografia. Você acha que isso tem a ver com a repressão desse... Eu acho que quanto mais se reprime o sexo, quanto mais tabu vira, mais pornografia aparece. Verdade. Porque... a energia está aí, a energia sexual está aí, precisa ser usada. O jeito mais efetivo de se dominar uma pessoa, fora tirar a comida, mas é o sexo? É o sexo. Você controlando o sexo que as outras pessoas fazem, você controla tudo. Então, dizer que o sexo não é só para procriação, que não é para diversão, o que você vai usar? Para onde você vai canalizar a sua energia, que seria para o sexo, por exemplo? Vai para o trabalho, então. Para o trabalho, para quem é o patrão, é ótimo que proíba o sexo, por exemplo. Fora a questão moral, enfim. Eu acho que se resolveria tudo se a gente falasse mais sobre sexo mais livremente, mais abertamente, sem tanto preconceito, tanto tabu. Quero agradecer, então, Nerone Prandi pela visita, pelo papo, muito interessante. E, Nerone, faltou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de responder? Não, agora assim de cabeça, acho que não. De cotovelo? Não. Então, muito obrigado, Nerone Prandi. Eu gostaria de dizer que agora eu estou com os meus blogs todos suspensos, porque eu tirei do Tumblr. E em breve eu vou estar lançando meu site e aí eu vou ter o projeto novo que é de livro, que é sobre a Cassandra e que eu quero que todo mundo leia, não só os gays, é para todo mundo ler. Então é isso que eu quero falar. Então em breve eu vou... Não dá nada, é um remédio de...